fim da TJLP é uma realidade sobre a qual hoje não existe a menor condição de você estabelecer isso. Até porque a própria condição fiscal, certo, cria uma carga negativa sobre a TJLP muito grande. Numa situação em que você está mexendo na aposentadoria, numa série de mecanismos de interferência do Estado, você abrir um espaço para dar um subsídio para um empreendimento privado, quer dizer, eu acho insustentável. A TJLP foi boa enquanto a nossa carga fiscal era 25%, 24% do PIB, você tinha uma lógica do fundo de desemprego, certo? E durou e teve os seus méritos. Isso hoje, no Brasil de hoje, esquece que não é possível. Então, o que eu acho que vai ser o desafio do banco é criar alguns mecanismos que você possa criar esse subsídio indiretamente. Tá? Então, por exemplo, algum mecanismo de hedge de risco de crédito. Certo? Quer dizer, o BNDES, para mim, ele não é um banco de desenvolvimento econômico, ele é uma instituição financeira do Estado. E ele terá que estar preparado para agir como instituição financeira. Não sei se vocês sabem, no caso da Embraer, certo? O que o BNDES fez para a Embraer, porque financiamento de venda de avião, isso tudo, o diferencial do BNDES era muito pequeno. O que o BNDES fez na Embraer é que, no momento em que o primeiro comprador de peso dos jatos da Embraer disse que queria cobrir o risco de performance, não do jato, mas do passageiro americano em relação a um avião produzido no Brasil. Não sei se vocês conhecem, certamente não conhecem, um famoso vídeo que a Bombardier produziu e que levou para o conselho da American Airlines, que era uma mulata rebolando no carnaval e passava um avião assim, voando pela bunda da mulata. E aí aparecia embaixo, você voaria num avião feito nesse país? Foi isso que eles fizeram, não foi? Porque eles estavam querendo acabar com... E o BNDES fez o quê? O BNDES cobriu esse risco. Falou o seguinte, olha, se acontecer isto é, o passageiro não entrar num avião da América por causa de ser um newcomer, coisa, vocês pagam um empréstimo com o avião. Foi isso que nós fizemos. Quer dizer, esse é o DNA do banco novo, certo? Da mesma forma, falaram aí da intervenção que nós fizemos na época da crise da Ásia. Né? O BNDES fez um lançamento de opções, demos opção de venda para o mercado de ações da Telebrás. Nós tínhamos liquidado a carteira de Telebrás nossa à vista, o mercado desesperado para sair, mas tudo bem, o BNDES vai fazer o seguinte, eu vou vender. E vendemos, eu me lembro de um deles, foi 50 milhões de dólares por garantia. Nós vendemos, não aconteceu nada. Certo? Então, isso que eu acho que é importante a gente trabalhar. Não chore sobre o leite derramado. TJLP não tem mais espaço para aparecer no Brasil. O BNDES vai trabalhar com alguma taxa de juros, que se é NB, isso é outra questão, mas terá como referência alguma taxa de juro de mercado. A primeira coisa que ele tem, que certamente o spread do BNDES vai ser mais baixo do que o spread do mercado. Certo?
Mas mais importante que isso é criar, porque o mercado de hoje, ele paga um preço muito elevado para reduzir risco de volatilidade conjuntural. Certo? Então, por exemplo, aquilo que eu falei hoje, eu criar um departamento de cobertura de risco do BNDES, como eu acho que tem que funcionar, com o ciclo econômico. Agora, passou de um certo ponto do ciclo, bobo eu não sou. Né? Besta eu não sou. Então, isso é que vai... Agora, isso aqui precisa ter uma direção com formação de mercado, com boa vontade em relação ao próprio banco. Nós fizemos isso. Nós inovamos, privatização estadual, é abrir o universo de atuação do banco. Um banco em que ele introduz produtos de outra natureza. Certo? E, claramente, o que o mercado vai demandar é risco de volatilidade em certos momentos. E eu acho que o banco, nós, no caso da Embraer, nós cobrimos um risco de volatilidade. Deu certo, deu certo. Né? Mas, e aí, só para contar o resto da história, primeiro, para convencer a diretoria de correr esse tipo de risco, já foi um parto. Né? Porque realmente não era uma coisa... Pô, eu vou dar uma cobertura de risco se o passageiro da American Airlines se recusar em entrar no avião. Mas, óbvio, que antes de dar o risco, nós conversamos com o cara da American Eagle, que esquece. Nos Estados Unidos, a liability é minha, porque se cair um avião, ou tiver um problema com um avião meu, sou eu que vou pagar, e eu estou disposto a correr esse risco, porque eu acho que não existe o risco. Então, nós fizemos. Né? Eu tive que apelar um pouco para a tecnologia, para convencer o Eduardo e os companheiros dele, né, a correr esse risco. Mas o que eu falei foi o seguinte, olha, tudo bem, só que eu aprendi, nos meus anos de mercado, que quando a gente dá um put para alguém, a gente pede um call. Que é o seguinte, se acontecer o que você está querendo proteger, eu vou perder dinheiro, porque sou eu que vou pagar isso. Mas se não acontecer, eu preciso ganhar dinheiro. E aí nós fizemos, o Eduardo desenvolveu lá um mecanismo de call com a Embraer. Quer dizer, se as ações da Embraer refletissem a abertura do mercado americano, nós precisamos ganhar um pedaço disso aí. De cada avião. Eles puseram um sobrepreço no avião. Quer dizer, tudo bem, o avião é esse. Certo? A minha margem no financiamento é essa. Quando isso acontecer e você vender o avião, cobra lá mais tantos $1.000 por avião e me paga. Né? E aí foi a vez de você conhecer a realidade do setor privado. Né? Aí a direção da Embraer, quando nós dissemos que ia cobrir o risco, vocês são os caras mais maravilhosos do mundo. Aí, quando eu falei que tinha o call, falou, peraí, mas não é função do governo ganhar dinheiro em cima do setor privado. Eu falei, a função é só... Né? Mas, por isso que eu estou dizendo, o BNDES, vocês têm que olhar para o BNDES como uma instituição financeira que não é só emprestar dinheiro, é prover, é uma seguradora de risco brasileiro. E vocês vão ver que o setor privado está disposto a pagar por esse tipo de seguro, que ele não vai ter no banco privado. Certo? Então, se o banco privado entrou agora nessa área por causa da TLP, vocês têm que criar um mecanismo, certo, que permita vocês cobrar por outros serviços que não seja só emprestar o dinheiro. E, claramente, a experiência que nós tivemos são várias vezes que você entra como um segurador de risco da operação.
Isso é o que eu acho que vai... Mas não com a turma daí, de jeito nenhum. Tá bom? Mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui. Depois eu vou pegar com você essa lista de amigos do BNDES para a gente convidar. E a nossa ideia é fazer uma série de eventos convidando amigos do BNDES para vir aqui dar o seu testemunho sobre a instituição. E, pessoal, muito obrigado também por ter prestigiado o evento, viu? Parabéns. Excelente. Obrigado. Obrigado. Um prazer.